Amados, eu quero falar com vocês hoje de uma forma muito especial. Eu quero direcionar uma fala aos pais. Justamente porque hoje é dia dos pais, então a gente vai trazer algo direcionado para eles. É uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. E aí, por conta disso, hoje eu quero trazer algumas informações para você. Não sei se você sabe, mas segundo as pesquisas, e uma das fontes que eu olhei é a Confederação Nacional de Municípios, hoje o Brasil, ele tem 67 milhões de mães. E dessas 67 milhões de mães, 31% dessas 67 milhões de mães, elas são mães solteiras, ou mães de mãe solo, conforme se diz hoje, né? Só para você entender o que a gente vai compartilhar nessa noite. E aí a gente está falando aqui de aproximadamente 20 milhões de mulheres, né? Mas, em contrapartida, a gente tem os outros 47 milhões, que são mães onde tiveram e encontraram o apoio dos seus companheiros ou dos seus cônjuges. E é justamente nessa direção que eu quero tratar, até porque hoje é dia dos pais, então não é dia das mães. Eu poderia focar nessa questão das mães solteiras e tal, mas como é dia dos pais, então a gente vai focar do outro lado. Eu vou focar nesses 47 milhões. Esses 47 milhões de homens que entenderam o que era ser pai. 47 milhões de homens que entenderam que ser pai é se preocupar, entenderam que ser pai é ser ajudador, entenderam que ser pai é estar presente, entenderam que ser pai é ser amigo, entenderam que ser pai é ser conselheiro, entenderam que ser pai é ser orientador, entenderam que ser pai é ser cuidadoso, e por aí vai. É com vocês que eu quero falar nessa manhã, queridos. E aí eu já quero pedir a você, mulher, que está aqui hoje, fica o desafio, compartilhe depois essa mensagem com 3 homens que você conhece, que são pais, ou que querem ser pais. Compartilhe, já fica o desafio para você. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 16, no capítulo 13, o seguinte, é o versículo que eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Vou ler novamente. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Orientações. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, e que eu seja apenas um instrumento nesta manhã para falar ao coração deste homem, desta mulher, desse jovem, cada pessoa que está conosco aqui, cada pessoa que vai assistir posteriormente esta mensagem, que eu seja, neste processo, apenas um instrumento nas tuas mãos. Me usa de acordo com a tua vontade, Pai, de acordo com o teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Para você que está aí com a gente, que chegou, nós somos a Igreja Metodista em Jardim Ranieri, eu sou o pastor Gerson, é um prazer ter a tua companhia nesta manhã, em nome de Jesus. E nós vamos falar um pouquinho direcionado para os papais desta manhã. Então, queridos, aqui a gente vê, apesar de ser um texto que está dentro de um contexto de Paulo trazendo orientações para 2 de seus seguidores, 2 de seus discípulos, a gente pode dizer assim, ele está falando aqui com Timóteo, está falando com Apolo, está falando deles, e para o povo cuidar deles lá na missão, mas são falas muito interessantes quando a gente quer trazer orientações para a vida, né? Então a gente vê aqui ele falando algumas coisas, porque são falas que ele fala para aplicar no ministério, mas a palavra ministério é serviço, e ser pai é um serviço, é uma missão, né? É um trabalho, assim como ser mãe, é uma missão. Nós somos vocacionados a isso, né? Nós somos direcionados a isso, a cuidar daqueles que Deus nos abençoa, nos agracia como filhos e filhas. E nós recebemos a missão de cuidar deles, isso é fato. Eu como pai, você como mãe, você como mãe e pai, nós recebemos essa função. E as orientações aqui elas são, a primeira delas, sede vigilante. Então a gente sabe que a vigilância ela é algo que ela precisa acontecer na nossa vida o tempo todo. Vigilância naquilo que a gente vê, vigilância naquilo que a gente fala, vigilância com a nossa família, vigilância com as nossas ações, vigilante.
né? Porque na falta de vigilância, na ausência de vigilância, quando a gente vai para o campo até mesmo das empresas, né? Empresas que têm muitos recursos, que têm muitos bens, elas colocam um vigia para justamente ele guardar dos assaltos, dos ladrões, das investidas de pessoas para tentarem usurpar aquilo que está ali. Então, a vigilância ela vai nos impedir de sofrermos danos. Então, conselho para você nesta manhã, pai. Seja vigilante. Seja vigilante naquilo que você faz como pai. Você precisa ser referência para os seus filhos, para as suas filhas. Seja vigilante. Ela está observando você. E aí a gente vai até para o campo cristão. Se você não tiver o hábito de ler Bíblia, o teu filho estiver vendo isso, dificilmente você vai gerar nele, porque a referência dele é masculina, ele vai estar sempre olhando para você como homem, ok? Dificilmente ele vai ver isso como importante. Se você, pai, não tiver o hábito de estar na igreja, e a gente vê muito dos pais, né? Pai, mãe, muito isso. Esse horário de manhã, semana que vem a gente está voltando. Aí pega o filho, vai para a escola dominical, filhão. É bom para você, mas o pai ou a mãe não vai. Não faz sentido. Vai junto, pega pela mão, vamos para a igreja, filho. É bênção na nossa vida. Semeia da forma certa, queridão. Semeia da forma certa. Aí fala para participar da célula, mas você como pai não participa de nenhuma. Semeia da forma certa, querido. Semeia da forma certa. Seja vigilante. E aqui cabe para pai e para mãe, para os dois. Mas em especial estou falando com os pais hoje. Seja vigilante. Permanecei, seguindo no texto, permanecei firme na fé. Sem Jesus, queridos, todas as orientações e direcionamentos que a gente fizer sem Jesus, eles vão ser ocos. Eles vão ser vazios. Eles não vão ter fundamento. Porque Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Então precisa passar por ele para que tenha fundamento e sustentação. Por isso que o texto diz que a gente pode construir a nossa casa sobre a pedra ou sobre a areia, sobre a rocha ou sobre a areia. Na rocha, quando Jesus é a base, a coisa fica firme. Agora, quando ele não é a base, é derrocada total, querido. Vem o vento, vem a tempestade e a casa vai abaixo. Então construa os teus fundamentos, alicerce a sua fé em Jesus. E você como pai, você tem a obrigação de direcionar os teus filhos nessa direção. Por isso que a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, para quando for moço, não se desviar dele. Orientação bíblica. Para a minha vida e para a tua vida. Para nós como pais, para nós como cuidadores. Às vezes você não é pai, você já é avô. Passaram o bastão para você. Ou então você é cuidador. Não sei. Mas você tem essa responsabilidade. De orientar, de conduzir. E aí essa condução, queridos, é junto, é lado a lado. Conforme diz o texto de Deuteronômio. Essas palavras tu inculcarás assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. É o tempo todo, é no caminho. Discipulado é no caminho. O ensino é no caminho. Então, permaneça firme na fé. Fé em quem? Fé no unigênito Filho de Deus. É nele que você tem que permanecer. Não é no teu talento, não é na tua habilidade, não é no teu dinheiro, mas na fé em Jesus Cristo, o ressurreto. Nele. Essa permanência na fé, ela vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Terceira orientação de Paulo. Portai-vos varonilmente. Essa aqui eu achei muito interessante. Ele pede para eles se portarem como varões. E a palavra varonil, só para você entender, é o que apresenta coragem, que age de maneira determinada, arrojado, de muita energia.
Então, essas qualidades, essas características, elas precisam estar em você, pai. Um homem de coragem, um homem que vai para cima, um homem que não é destemido, para que os teus filhos vejam em você essa predisposição de ir para cima. De ir para cima. Ser homem de pegada. E aí, queridão, aqui eu vou até ser um pouco meio descontraído com você, de pegada em todos os sentidos, tá bom? Você me entendeu, né? Todos os sentidos. Como pai, como esposo, de pegada. Entendeu? Tem que ser. Tem que ser. Varonil. Homem é homem, não é meio. A gente vê a galera que está querendo ser meio, mas não vou nem nessa direção. Homem é homem, varão. Diferenciado. Ir para cima. Não ter medo de ser pai de verdade. Se tiver que proibir teu filho de fazer algo, proíba. Se tiver que impedir de ir a algum lugar que você sabe que não é bênção, proíba. Não deixe. Seja pai de verdade. Seja um pai frouxo, não. Pai de verdade. Tem uns pais que gostam de abrir muito de lona. Ah, resolve lá com a tua mãe. Ah, resolve lá com a tua mãe. Ah, vê com a tua mãe. Não chama bronca pra si, não. Vigia, varão. Vigia. É bênção? É tranquilo? Então deixa. Não é bênção, não é tranquilo? Não deixe, ponto final. Isso não é negociável. Isso não é negociável. Até porque existe uma condição pré-estabelecida por Deus sobre a tua vida, queridão, como sacerdote do lar. Sacerdote é aquele que orienta. Então, se o lar está bagunçado, é porque talvez está faltando orientação da tua parte. Então fica ligado. Fica ligado. Em nome de Jesus. E a última palavra que está no versículo. Eu estou trabalhando as palavras que Paulo disse. Vou voltar lá no versículo para você entender. Ele falou primeiro para serem vigilantes, para permanecer na fé, para portar-se varonilmente, e por último ele falou para que eles fossem fortalecidos. E é essa palavra que a gente vai trabalhar agora. Fortalecei-vos. Essa vem por último, mas não é a menos importante. Pelo contrário. Essa para mim eu acho que ela seja a mais importante. Queridão, preste atenção nisso aqui. Você não é super-homem. Essa pegada de não querer chorar, de não querer externar sentimentos. Homem não chora. Ah, vai dormir. Você tem sentimentos, você é humano, você tem sensibilidade. Então externe as suas fragilidades. Não tá bom? Não tá bom. Ó, eu tô com esse problema aqui. Pede ajuda, querido. Só ficar calado não. Quem te ensinou isso, te ensinou totalmente errado. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa guardar os problemas, reter os problemas igual esponja. Isso não é bênção. A Bíblia diz em Tiago para a gente confessar as vossas culpas uns aos outros para que a gente seja o quê? Curado. Então a cura é do nosso interior, na nossa alma, ela vem a partir do momento que a gente compartilha, a partir do momento que a gente fala, a partir do momento que a gente externa. Então fica ligado. Fica ligado. Você é homem, mas não é super-homem. A frase até rima, né? Mas é para você entender. Sempre que necessário for, peça ajuda. Peça ajuda. Não há problema algum em pedir ajuda. Não há problema algum em compartilhar problema. Querido, eu estou com problema sim. Você pode me ajudar nisso? Tem coisas que talvez você não queira compartilhar com a tua esposa, com a tua companheira. Beleza, querido. Você está no seu direito. Mas arruma um varão, um outro homem de coragem, para ir para a peleja contigo, principalmente em oração. O outro homem de pegada, arrojado, determinado, para compartilhar com ele. Não adianta eu compartilhar com um homem meia boca não, que não vai virar também. Aí ele vai falar para você, se eu fosse você, não mexia com isso aí não. Entendeu? Então, queridão, nessa manhã, em nome de Jesus, pega a visão desses conselhos de Paulo, dado a dois moços que estavam indo para o campo missionário para fazer a missão, para completar a obra de Jesus, para que o evangelho chegasse até nós.
mas eles precisavam dessas ferramentas na vida deles. Ferramentas cruciais que ajudaram a eles serem diferenciados. Por isso que o Evangelho chegou até a gente. Se eles não fossem diferenciados e não entendessem isso, querido, dificilmente o Evangelho chegaria até a gente. Com tanta pancada, com tanta situação complicada, principalmente dentro do contexto que essa mensagem, essa fala está dentro de Corinto. Nós compartilhamos na sexta-feira como é que era o quadro de Corinto, um quadro tenso, uma cidade bem promíscua, bem tenso. Então eles estavam num campo assim, bem minado, bem minado. Então eles precisavam ser fortalecidos, eles precisavam ser estimulados. E aí fica um conselho para você, companheira. Estimule o seu cônjuge, estimule o seu companheiro, para que ele continue sendo bênção na tua vida. Para que ele continue sendo aquele que agrega, e não aquele que esparrama na tua vida. Por isso que a gente vê a palavra dizendo que a mulher sábia, ela edifica o lar, ela constrói, ela vai trabalhando e vai construindo com mais solidez. Então tenha também essa sabedoria de ajudá-lo a agregar, ajudá-lo a cuidar. Que em alguns momentos ele vai panguar mesmo, né? A gente já viu aí algumas ministrações, principalmente tem uma de um pastor que é benção, que é do Cláudio Duarte, que ele fala muito acerca da questão da mente do homem e da mulher, como é que ela funciona, né? A mente da mulher é aquela montoeira de filho desencapado, e a mente do homem, as caixinhas, que ele vai trabalhando assuntos em tempos determinados. Trabalha esse, depois esse, depois esse. E ele tem a abençoada caixinha do nada, que é bênção demais. Você que é mulher, tenta criar essa caixinha para você, você vai ver que ela é bênção. De vez em quando é bom estar nela. O que você está pensando? Nada. Como assim nada? É nada, nada. Não estou pensando em nada. Estou apenas descansando a mente. Isso é bênção. Isso é bênção. Que o Senhor ele nos abençoe. Que Ele nos ajude, que Ele possa ter ministrado ao nosso coração nesta manhã. E que você entenda, queridão, que você tem responsabilidades. Você tem que, na condição de pai, no pacote vem preocupações, vem aumento de cabelo branco, vem uma série de fatores, mas também vem muita bênção, vem muita alegria, vem muita conquista, principalmente quando você percebe que está indo na direção certa, que o seu filho, que a sua filha está sendo bênção, que eles estão crescendo dentro dos princípios de Deus e estão se tornando homens e mulheres de Deus. Então trabalhe nisso, trabalhe arduamente nisso. Criar filho é difícil? Não é difícil, mas dá trabalho? Muito trabalho, porque eles aprendem na repetição. Então a gente vai ter que falar 1, 2, 50, 200, 4 milhões de vezes para que eles entendam e aprendam. Então tenha paciência com seus filhos, com as suas filhas, tenha paciência. Se você não tem, pede para o Senhor gerar nessa manhã. Deus, gera paciência no meu coração para lidar com os intempéries dos meus filhos, das minhas filhas. Eu não tenho paciência, Senhor, eu não dou conta. Mas é Ele que vai trabalhar no teu caráter, gerando mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade, os frutos do Espírito que precisam aflorar nas nossas vidas. Tanto você que é homem, quanto você que é mulher, precisam aflorar. Então que o Senhor nos abençoe poderosamente. E a você, queridão, a minha felicitação, que a bênção do Senhor esteja verdadeiramente sobre a tua vida e que você continue nessa pegada de ser um homem valoroso, um varão valoroso, aquele que realmente vai agregar na vida das pessoas que estão à tua volta. Tá bom, querido? Feliz Dia dos Pais para você, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês, não somente pelos pais, mas por todos nós, para que o Senhor ele continue a cuidar das nossas vidas, que Ele continue a abençoar as nossas vidas, que Ele continue a abençoar as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos falar com o Pai. Deus, eu entro na Tua presença, Senhor, para primeiramente, Pai, Te agradecer por esta manhã. Muito obrigado, Deus, por mais um fôlego de vida concedido a todos nós, Deus. Muito obrigado. Se não for, Deus, a Tua misericórdia sobre nós, se não for a Tua graça sobre nós, nós não avançamos. E é por isso, Pai, que eu quero, neste momento, agradecer a Ti, Senhor. Muito obrigado. Porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus.
Nós não sabemos como fazer as coisas, nós não sabemos como lidar com as coisas, mas nós entendemos que o Senhor sempre nos ajuda, o Senhor sempre nos capacita, o Senhor sempre nos fortalece, o Senhor sempre nos direciona. E é por isso, Pai, que eu quero neste momento, de uma forma muito especial, pedir o Teu direcionamento sobre cada pai que está ouvindo esta mensagem, cada pai que vai ouvir esta mensagem. Ó Deus, que o Senhor esteja realmente nos ajudando, Senhor, a irmos na direção que o Senhor quer. Não na direção que nós queremos, mas na direção que o Senhor quer. Na direção que o Senhor sabe que vai ser bênção na nossa vida. Na direção que o Senhor sabe que vai agregar na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nos ajude a ir nessa direção, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, e ajude também as esposas, Senhor, as ajudadoras, Senhor, as companheiras, a terem essa sensibilidade, Deus, nesse processo. De ajudarem esses homens a serem pais melhores. Pais melhores, pais mais comprometidos, pais mais responsáveis, pais mais envolvidos. Ó Deus, nos ajude. Em nome de Jesus. Pai, que todas as pessoas, ó Pai, todos esses 47 milhões de pais espalhados pelo Brasil, eles estejam nesta manhã sendo contemplados por Ti, ó Deus, num renovo, numa força, num vigor, que só o Senhor pode dar, Senhor. Por isso, ó Pai, eu quero lhe pedir neste momento, em nome de Jesus, que essa oração ela alcance aos pais já existentes e aqueles que têm em seus corações o desejo de ser pai e ainda não são. Ó Deus, para que quando esta bênção chegar até eles, eles saibam exatamente por onde seguir. Saber o que fazer nós nunca vamos saber, porque é uma caixinha de surpresas ser pai. Mas que o Senhor esteja dando os direcionamentos para que eles saibam em qual direção seguir. Assim eu lhe peço, Pai, nos ajude nesta trajetória tão difícil, como também é difícil ser mãe, como é difícil ser cuidador, mas que o Senhor nos ajude. E nesta manhã o meu pedido especial é sobre os pais, que o Senhor os ajude. Que o Senhor nos ajude a continuarmos, ó Deus, a desempenhar a missão que o Senhor nos designou. De cuidarmos, de orientarmos, de direcionarmos, de instruirmos os nossos filhos e as nossas filhas. Assim eu peço a tua bênção neste momento, em nome de Jesus, sobre a vida de cada pai e mãe, sobre cada cuidador, cuidadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te fortaleça e que Ele realmente proporcione a você um domingo de Dia dos Pais abençoado. E se você, querido, querida, assim como eu, não tem mais o teu pai, Ele está aí, cuidando de você, te honrando, te abençoando. E aí transiciona. Talvez você não é pai mais, ou talvez você ainda não é pai. Enfim, mas entenda que o Pai Celeste, Ele está cuidando de você, está cuidando de mim com muita propriedade, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção e vai sempre continuar cuidando. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus, na paz do Eterno, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor nessa manhã. Pai, que a tua graça, o teu amor, a tua doce comunhão e consolação do teu santo e doce Espírito, prometido que estaria conosco, esteja conosco de verdade, a cada dia, a cada momento, nos acompanhando, nos direcionando. E a doce comunhão do teu santo e doce Espírito da promessa, conosco esteja, não só hoje, mas pelos séculos e séculos vindouros, desde agora e para todos sempre e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe tua vida, fica com Jesus e feliz Dia dos Pais para todos nós.